Vamos iniciar a 7ª parte em nome do Senhor Jesus. Esta 7ª parte é muito importante porque agora nós iremos falar somente sobre o céu, coisas que o Senhor mostrou do céu através de muita oração de madrugada, muitas visões. E aí então já começamos por aqui. Existem duas maneiras de o Senhor mostrar o céu para alguém. Primeira maneira seria se o Senhor arrebatar a pessoa e levar ela no céu. Só que aí irá acontecer um problema. Por quê? Porque vejam bem, a frequência do tempo do céu é diferente da terra. Vamos dizer que essa pessoa fique 1 hora no céu, quando ela retornar aqui na terra, já haverá passado 40 anos. E assim sendo, sempre que Deus arrebata alguém e leva no céu, o Senhor faz com que essa pessoa fique na mesma frequência de tempo da terra. Os anjos que irão conversar com ela, o Senhor também coloca na mesma frequência de tempo da terra. E por causa disto, a visão que ela terá do céu será uma visão muito limitada. Por quê? Porque se ela olhar o céu normalmente como ele é, ela estando na frequência de tempo da terra, ela irá ver tudo parado, tudo como se fosse estátua. Os irmãos estão entendendo? Então, nesses casos, o que a pessoa vê é uma visão muito reduzida. Ela pode ver assim uma campina, uma outra paisagem qualquer, porém, uma visão limitada. Agora, quando Deus mostra o céu através de revelação, em oração, através de visões, aí é diferente. Por quê? Porque o Senhor pode mostrar o céu realmente como ele é. E foi o que aconteceu. Orando de madrugada, o Senhor mostrou muitos quadros, mostrou assim como se fosse filmes, tudo a respeito do céu. E é o que eu irei passar para os irmãos agora. Muito bem. Eu tenho uma sobrinha que alguns anos atrás o marido dela pecou. E uns dias antes dele pecar, ele comentou com ela: o que nós vamos fazer no céu? Ficar lá cantando? Prefiro gozar a vida e depois que se dane. Por que isto acontece? Porque não foi até agora a vontade de Deus revelar quase nada sobre o céu devido ao joio, porque Deus não está afim em enriquecer joio. Ou seja, para não entusiasmar o joio. Mas a partir de agora, a coisa vai mudar. A partir desta limpeza que o Senhor já está fazendo na obra, o Senhor vai começar a abrir o céu para aqueles que são deles. Porque simplesmente o Senhor quer nos preparar, quer nos revestir e também nos enriquecer daquilo que é do céu. Muito bem. Os irmãos imaginem um alemão que mora na Alemanha, trabalha numa empresa e de repente chegam para ele e falam assim: você vai ser transferido para o Brasil, para uma cidade chamada Curitiba. Ele vai pensar assim: Curitiba? Aonde será que fica? Ele vai pegar o mapa do Brasil e vai ficar olhando. Será que fica no Amazonas? Será que fica no Sul, no Rio Grande do Sul? Será que tem índio? Será que tem cobra? Aí um dia ele encontra com um brasileiro e aí o brasileiro passa para ele informações sobre Curitiba. E fala: Curitiba está aqui, estado do Paraná, é uma capital, tem 1 milhão e pouco de habitantes, é uma cidade industrial, e começa a descrever a cidade. Quando ele acabar de falar, o alemão pode dizer que ele conhece Curitiba? Não. Conhecer mesmo só quando ele vier aqui em Curitiba. Porém, a partir dali, ele passará a ter uma boa noção. Então, olhem o que acontece. Devido Deus até hoje não ter revelado quase nada sobre o céu, por causa desse problema que nós já falamos, a maioria dos irmãos que são trigos acabam pensando desta maneira: tem céu e tem inferno. O que eu vou fazer no céu? Mas como tem duas opções, ou céu ou inferno, e para o inferno eu não quero ir, então é como se dissesse assim: como não tem outra opção melhor, vamos então para o céu fazer o quê, né? Mas isso, irmãos, é devido a essa falta de conhecimento sobre o céu. Mas agora, o que o Senhor vai dar de passar para os irmãos será somente uma noção do que é o céu, porque o Senhor não quis abrir tudo. Só que esta noção que os irmãos passarão a ter agora sobre o céu já será suficiente para que a gente passe a servir a Deus com entusiasmo de ir para o céu. Com alegria, nós passaremos a meditar sobre o céu e também para se livrar do inferno. Muito bem. Primeiramente, nós iremos falar sobre a criação de Deus como um todo, ou seja, sobre o céu, sobre este universo e sobre o inferno. Depois, então, nós entraremos no céu e ficaremos só no céu. O Senhor Deus
a partir de um certo ponto, ele iniciou a sua obra de criação. Mas, e dali para trás, quem era Deus? O que Deus fazia? Os irmãos já pensaram nisso? Eu também. Eu orei a Deus e perguntei isto para o Senhor, e sabe o que o Senhor respondeu? Isto é um mistério eterno que os anjos não sabem e nunca saberão, e mesmo nós, quando entrarmos no céu, nunca nós saberemos disso. Isso é um mistério eterno que nunca ninguém soube nem irá saber. Aí eu perguntei para o Senhor, mas e o Senhor Jesus sabe? Aí o Senhor respondeu, o Senhor Jesus sabe. Para nós vermos que o Senhor Jesus é outro nível. Ele é companheiro de Deus. Então, somente Ele é que sabe desse mistério. No demais, se tem alguém que tem vontade de saber sobre isso, pode esquecer, porque é um mistério eterno. Muito bem. Falando então sobre o céu, o Senhor mostrou que o céu não é como um planeta redondo. O céu é plano. E o céu também possui atmosfera. Os irmãos sabiam? Por quê? Porque os anjos, eles também respiram. Eles voam, precisam de ar para voar, para respirar. Aí então eu perguntei para o Senhor, qual é o tamanho da atmosfera do céu? Os irmãos vejam bem, aqui na Terra a nossa atmosfera não chega a 20 quilômetros. Porém, no céu, o Senhor mostrou que a atmosfera é 4.000 quilômetros. Aí então eu perguntei para o Senhor, a que velocidade os anjos voam no céu? E aí o Senhor respondeu, 350 km por hora. Não é absurdo, porque aqui na Terra o falcão voa quase isso. Então, só para os irmãos terem uma ideia da atmosfera do céu, se um anjo estiver no céu e ele sair voando até o fim da atmosfera, ele vai demorar mais ou menos 14, 15 horas para chegar no limite da atmosfera. E aí, quando ele chegar nesse limite, o que acontece? Este limite virou uma barreira para ele. Ele não pode ultrapassar. Por quê? Porque se ele ultrapassar essa barreira, ele passará a não ter mais ar para respirar e nem para voar. Aí então perguntei para o Senhor, e desse limite, dessa barreira, para lá, o que tem? Foi então que o Senhor mostrou uma coisa que é um outro mistério. Porém, este é um mistério que aqui na Terra nós não conseguiremos entender. Quando estivermos no céu, o Senhor nos dará esclarecimento. O Senhor mostrou que dessa barreira da atmosfera do céu para lá, o que existe é um vácuo, é uma escuridão que é infinito. Então, é aí que está o mistério. Por quê? Porque o único ser infinito que existe é Deus. Então, como pode ser isso? Lá no céu, nós iremos entender esse mistério. O que significa isso? Muito bem. Os irmãos lembram que nós falamos na sexta parte a respeito dos ETs. Satanás contaminou 12 nações e 80% da população dessas nações se envolveram, que é a humanidade que passa pela Terra, e sobrou então nessas 12 nações 20% que são os anjos que não se envolveram. E no meio desses 20% foi o que aconteceu, que uma pequena fração se revoltou contra Deus, sendo que da nação 3 até a 7, esse pequeno grupo se separou do reino de Deus por medida de precaução, e da nação 8 até a nação 12, um pequeno grupo se revoltou contra Deus e provocou uma rebelião. E começaram então a convencer anjos a se separarem do reino de Deus por revolta. Resumindo, este grupo, Deus dividiu eles em 3 grupos. Primeiro grupo, os anjos da nação 3 até a 7, que se separaram por medida de precaução. Segundo grupo, os anjos da nação 8 até a 12, que se revoltaram contra Deus e provocaram uma rebelião. E terceiro grupo, aqueles que deram ouvido a eles. Nessas alturas, Deus não tinha feito nada além do céu. Então o inferno foi a segunda criação de Deus. Para quê? Para que ele condenasse e castigasse esses anjos da nação 8 a 12 que provocaram essa rebelião, sendo que eles não se envolveram com Satanás, porém acabaram pecando pior que o diabo. Por causa disso, então, o inferno foi a segunda criação de Deus. Então, irmãos, agora eu vou começar a falar um pouco sobre o que Deus mostrou sobre o inferno. É uma coisa chocante, porém é interessante que a gente fique sabendo disso. O Senhor mostrou que o inferno ele é 70 vezes maior que a terra. Aí eu perguntei para o Senhor,
a que distância do céu fica o inferno? O Senhor falou, 2 milhões de quilômetros. E no inferno existem 3 tipos de sofrimento. O primeiro tipo de sofrimento é um fogo 7 vezes mais quente que este fogo que tem aqui na Terra. Sabem aquelas fornalhas que existem aqui na Terra, alimentadas por carvão vegetal, que serve para derreter ferro? Então, a mente humana, ela não tem capacidade de imaginar o sofrimento que é o fogo do inferno. Então olhem o que o Senhor mostrou. Os irmãos imaginem um balde de água, se colocar ele para ferver. Depois que essa água estiver fervendo, o que aconteceria se a gente pegasse esse balde de água fervendo e jogasse em cima de um ser humano? Deus me livre, arrancaria até o couro. Então, só para os irmãos terem uma ideia, o Senhor mostrou que se pegar uma pessoa que está no inferno, tirá-la de lá e jogar em cima dela um balde de água fervendo, para ela vai ser um refrigério, vai ser um alívio. Mas o inferno tem um segundo tipo de sofrimento. Acontece o seguinte, como ele é muito grande, 70 vezes maior que a Terra, vai acontecer o seguinte, vai ficar um, por exemplo, no centro de Santo André, outro no centro de São Paulo, outro no centro de Jundiaí, e entre um e outro existem abismos intransponíveis. Isto significa que a pessoa irá ficar eternamente isolada, nunca mais ela irá ver ninguém e nem irá conversar com ninguém. Só que existe um terceiro tipo de sofrimento, simplesmente porque aqueles que estão lá, se eles soubessem que iriam ficar naquele tormento por 100 anos, ou 1000 anos, ou 1 milhão de anos, ainda existiria uma esperança que um dia o sofrimento acabaria. Mas não, é eterno, nunca vai acabar. Então daí os irmãos imaginem o desespero de uma pessoa num sofrimento deste, saber que nunca mais terminará, é eterno. Quando o Senhor Jesus deu o exemplo do rico e do Lázaro, quando o rico pediu a Abraão para que ele deixasse que Lázaro molhasse as pontas dos dedos e fosse lá refrescar a língua dele, Abraão disse, não, entre nós e vós tem um abismo, quem está aí não pode passar para cá e quem está aqui não pode passar para aí. Esse abismo, esta barreira é justamente a atmosfera do céu. Então o anjo, irmãos, ele não pode entrar no inferno. Por quê? Porque ele não consegue ultrapassar a barreira. Muito bem. Então os irmãos imaginem que o céu fosse uma mesa. De um lado da mesa estaria o inferno. Do outro lado da mesa é então onde Deus construiu todo esse universo. Os cientistas já descobriram, através das leis da física, que existe um universo paralelo. Ou seja, existe matéria em outra dimensão. Só que eles não têm nem ideia do que é. E é justamente o céu. Então, como o Senhor mostrou, ele construiu esse universo com 532 bilhões de galáxias. E aí um detalhe, o Senhor mostrou que a nossa galáxia, a Via Láctea, é a galáxia que está mais perto do céu. A Via Láctea, Deus mostrou que ela está na ponta do universo, ela está encostada no céu. E aquela galáxia onde estão aqueles planetas que pertencem aos ETs, ela está também na ponta do universo, encostado à Via Láctea, sendo que as duas são as galáxias mais próximas do céu. E os cientistas descobriram também, através das leis da física, que existe a chamada antimatéria. E segundo eles, a antimatéria não pode se encontrar com a matéria, porque caso isso acontecesse, elas simplesmente se aniquilariam. O Senhor mostrou o que é essa antimatéria. Acontece o seguinte, Deus colocou na nossa galáxia e na galáxia onde estão os ETs a mesma atmosfera que tem no céu. Para quê? Para que os anjos possam se movimentar aqui, para que eles possam respirar, voar. Então, irmãos, esta é a antimatéria que os cientistas falam que existe, porém eles não sabem o que é. Só que o Senhor mostrou que eles estão errados. A antimatéria pode conviver com a matéria, e convive. Aí então eu perguntei para o Senhor, Senhor, no céu, a velocidade dos anjos é 350 km por hora. E quando eles entram aqui na nossa dimensão, qual é a velocidade deles? O Senhor então falou que quando os anjos entram na nossa dimensão, a velocidade deles passa a ser 65 milhões de vezes mais que a velocidade da luz.
Então, por exemplo, quando no céu Deus manda um anjo vir aqui na terra, em poucos minutos ele atravessa todo esse universo. E para ele não tem barreira. Ele pode atravessar no meio do sol, pode andar no fundo dos oceanos. Por quê? Porque aqui é matéria em outra dimensão. E o Senhor mostrou também que quando Satanás e os demônios foram jogados do céu, Deus limitou eles à Via Láctea. Eles não podem sair da Via Láctea, por exemplo, entrar na galáxia onde estão os planetas, que estão os ETs. Outra coisa, mesmo que dentro da Via Láctea tem aquele planeta onde estão os filhos de Adão de antes do pecado, esse planeta é blindado, os demônios não têm acesso a ele. Agora, no inferno eles podem ir. Por quê? Porque eles são espíritos. Eles saem aqui da Via Láctea através do vácuo, e através do vácuo eles atingem o inferno. E eles vão lá. Hoje eles podem entrar lá, porque eles são espírito. Agora, depois do juízo final, aí eles receberão um corpo material que sente dor. Aí vai ser diferente. Outro dia o Senhor falou na palavra que tem crentes que pecam, depois morrem e já vão direto para o inferno. E aí então, como os demônios vão até lá, eles olham para ele e começam a zombar dele. Olha aí, este aí é um crente, ele era da água rasa. Uma outra coisa que o Senhor mostrou é que o inferno ele está na mesma dimensão do céu, porém na frequência de tempo da terra. Isso significa o seguinte: um anjo ele não pode entrar no inferno, ele se queima. Agora, se Deus pegasse qualquer um de nós neste corpo e colocasse no inferno, não aconteceria nada. Por quê? Porque é fogo em outra dimensão. Exemplo de fogo em outra dimensão aqui na terra. Quando Deus falou com Moisés, a sarça pegava fogo e não queimava. Por quê? Porque é fogo na dimensão do céu. Mas o inferno ele está na mesma frequência de tempo da terra. Então, por exemplo, aqueles primeiros anjos, os revoltosos que estrearam o inferno, na realidade, eles já estão lá há mais de 13 bilhões de anos. Vamos então agora esquecer o inferno e vamos entrar no céu. Primeiramente, eu vou dar para os irmãos uma panorâmica do que é o céu. Depois, então, nós começaremos a destrinchar tudo. O céu, ele é 160 vezes maior que a Terra. São 24 nações, 35.515 cidades. E agora um detalhe. O Senhor mostrou que as cidades no céu, elas são populosas. Elas possuem, em média, 9 milhões de habitantes. Só que são diferentes das cidades aqui da Terra. Por quê? Porque aqui na Terra as cidades são muito concentradas. Por exemplo, São Paulo tem 12 milhões de habitantes e é tudo ali concentrado. No céu é diferente. Aqui no Brasil, um dos maiores municípios que tem é o município de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O município de Alegrete ele é maior que toda a Grande São Paulo. Porém, a cidade mesmo é pequena, deve ter uns 200 mil habitantes. E assim é o céu. O Senhor mostrou que os municípios são muito grandes. Por exemplo, um município no céu chega a ser metade do tamanho do estado de São Paulo. Mas as cidades são pequenas. Então agora, os irmãos irão começar a ver que muita coisa que o ser humano gosta é porque ele trouxe do céu. Então, por exemplo, aqui na Terra, uma pessoa quando é milionária, aonde ela gosta de morar? Pode crer que não é nem em apartamento e nem na cidade. Eles gostam de morar em mansões junto com a natureza, em condomínios. Isto, irmãos, nós trouxemos do céu. Por quê? Porque no céu ninguém mora nas cidades. Tem as cidades, que não são grandes. Saindo das cidades, existem condomínios que, se fosse aqui na Terra, a gente chamaria de condomínio fechado. Mas no céu não é fechado. Não existe divisórias entre uma propriedade e a outra. E é nesses condomínios que estão as nossas casas, as nossas mansões. Daqui a pouquinho o Senhor vai dar de descrever isso. Saindo desses condomínios, existem campos, florestas, pomares, cachoeiras, rios, montanhas. Só que, irmãos, é num nível, uma beleza que não existe aqui na Terra. Então, vamos começar a descrever o céu e vamos iniciar falando sobre os anjos. Os anjos, eles são todos mais ou menos a estatura do ser humano, porém o Senhor mostrou que da nação 2 até a nação 5 existem anjos pequenos como se fossem crianças.
porém são todos adultos. Agora, anjo gigante não existe. Muitos irmãos às vezes oram a Deus e o Senhor mostra um anjo gigante. Só que isso é simbólico, é uma demonstração de força. Porém, no céu, a maioria dos anjos são a estatura do ser humano. Não existe sexo, porém o Senhor mostrou que muitos puxam mais para a feição masculina e outros puxam para a feição feminina. Existem anjos loiros, morenos, todos têm asa, eles voam. E mais, os irmãos sabiam que os anjos também comem? Só que comer no céu é diferente de comer aqui na terra. Aqui na terra, o ser humano precisa de calorias, proteínas, vitaminas, e de tudo que o ser humano come, mais ou menos 30% o organismo retém, e o resto expele. No céu não. No céu, tudo que o anjo come, o aproveitamento é total. Então, irmãos, não precisa dizer o que significa isso. E aí, então, como eu sou curioso, eu perguntei para o Senhor, e o líquido que o anjo ingere? Isso ele expele, o líquido, mas o que ele come não. E o que os anjos comem? No céu existem pomares, e nesses pomares existem frutas, verduras, legumes. E aí então comecei a perguntar para o Senhor, frutas, maçã tem? O Senhor falou, tem. Ameixa? Tem. Pêssego? Tem. Laranja? Não tem. Manga? Não tem. Aí eu estava falando isso numa reunião, e de repente um irmão falou para mim, irmão Carlos, o irmão está percebendo que todas as frutas que têm casca não tem no céu? Aí o Senhor trouxe a luz. É verdade, porque no céu não existe lixo. Então no céu, irmãos, não tem nada que tem casca. Poderá até ter frutas que tem aqui na terra, como por exemplo manga e laranja, porém no céu elas não têm casca. E outra coisa, o caroço também é comestível. Então no céu, irmãos, não existe lixo. Só para os irmãos terem uma ideia, se no céu a gente pegar a terra e cheirar, ela tem perfume. E sendo assim, o Senhor mostrou que muitas frutas que existem aqui na terra, tem também no céu. Porém, existem muito mais frutas que nós não conhecemos. E como o nosso Deus é exuberante em tudo que Ele faz, e como já já nós iremos ver, as palavras rotina, monotonia não existem no céu. O Senhor arrebatou o irmão aqui em São Paulo, ele é encarregado regional. E aqui na terra ele gosta muito de figo. Então olha o que aconteceu. Ele foi até o céu, tomou aquele corpo, e o Senhor levou ele em frente ao pé de figo. Aí então ele olhou, estava repleto daqueles figos grandes e bonitos. Ele pegou um figo e comeu, era uma delícia. Aí ele pegou o segundo figo, já era outro sabor. Pegou um terceiro figo, tinha sim o gosto característico do figo, porém era outro sabor. Então Deus falou para ele, se você comesse todos os figos que tem nesta árvore, não teria um igual ao outro. Os irmãos estão entendendo a exuberância de Deus? Aqui na terra, espiritualmente falando, qual é a nossa luz? É a palavra. E materialmente falando, é o sol. No céu, espiritualmente falando, qual é a luz? É Cristo, que é a lâmpada. E materialmente falando, o que ilumina o céu? Lá não tem sol. E o Senhor mostrou. Os irmãos imaginem aqui na terra uma noite que seja escura, nublada, não tenha lua, e de repente acaba a força. Vai virar uma escuridão. O que acontece se a pessoa pegar uma lanterna, sair na rua e ligar a lanterna? Vai se destacar um feixe de luz, quem estiver 2 quadras dali vai dizer, epa, lá tem alguém com uma lanterna. Agora, o que aconteceria se um dia de sol, um sol forte, meio-dia, a pessoa pegar a lanterna, sair na rua e ligar? Ela irá acender, porém, é como se estivesse apagada, não vai destacar luz nenhuma. Por quê? Porque ela está na luz. Então o Senhor mostrou que no céu tudo é matéria, e toda a matéria no céu possui luz própria. Então olhem só o que acontece. Vamos imaginar que nós aqui na terra, uma noite escura, estivéssemos todos reunidos em uma sala e aí acabasse a força, viraria uma escuridão. Vamos dizer que um anjo no céu pegasse uma maçã, descesse aqui na terra, entrasse com ela na sala onde nós estamos e colocasse ela em cima de uma mesa. O que aconteceria? Nós iríamos olhar para ela e ela seria como um cristal brilhante,
uma luz tão forte que iria iluminar todo o cômodo. Agora, vamos dizer que o anjo pegasse ela e levasse ela de volta para o céu. Quando ele entrasse no céu, ela pararia de brilhar e ficaria vermelha. Por quê? Porque ela está na luz. E quando todos estão na luz, nada se destaca. Então, por exemplo, vamos imaginar que descesse um anjo do céu aqui onde eu estou para me levar ao céu junto com ele. Quando ele chegasse aqui, eu iria olhar para ele e ele seria brilhante, ou seja, ele iria resplandecer, o rosto dele seria como o sol, os cabelos branco como a neve, os pés como de latão, e aí então eu começaria a subir junto com ele. Quando nós entrássemos no céu, ele pararia de brilhar, seria moreno ou loiro. Os irmãos estão entendendo? Outro exemplo, no céu a grama é verdinha, mas se pegar um pouco de grama e trazê-la aqui na terra, ela vai brilhar, ela vai ter um brilho forte. Está dando para entender? Isso significa que no céu toda a matéria brilha, porém, como tudo está na luz, nada se destaca, cada um tem a sua própria cor. Aqui na terra, nós, o povo de Deus, nós possuímos duas vidas, uma vida material e uma vida espiritual. No céu é a mesma coisa, e nós iremos falar das duas. Vamos começar pela vida material. Primeiramente, para que os irmãos possam entender como é o céu, como que funcionam as coisas lá, eu vou dar um exemplo material. Há 200 anos atrás, aqui na Terra, quando um homem queria tomar um copo de leite quente, o que ele tinha que fazer? Pegar um machado, cortar a lenha, colocar no fogão a lenha, colocar papel, acender o fogo. Aí ele tinha que esperar até que a chapa esquentasse. Quando a chapa estivesse quente, ele pegaria o leite, colocaria numa caneca de alumínio e colocaria a caneca sobre a chapa para que esquentasse o leite. Quanto tempo os irmãos acham que demorava esse processo? Eu imagino que mais ou menos 1 hora. Hoje, quando a gente quer tomar um copo de leite quente, o que a gente faz? Põe num copo, micro-ondas, 30 segundos, está pronto. Vamos imaginar que Deus, pelo poder dele, ele pegasse o micro-ondas de hoje e levasse lá atrás, há 200 anos atrás, para aquele homem que queria tomar o leite quente e falasse para ele: ah, você quer tomar o leite? Então daqui, dá um copo, colocaria no copo, micro-ondas, 30 segundos, o leite estaria quente. O que os irmãos acham que esse homem iria falar do micro-ondas? No mínimo, ele ia ficar espantado. Isso é magia, é sobrenatural, capaz de dizer que o micro-ondas é uma caixa mágica. Então agora eu pergunto para os irmãos: é magia, é sobrenatural ou é ciência? Ciência. Há 200 anos atrás, quando se precisava fazer numa fazenda a colheita de trigo ou de soja, como é que funcionava? Eram centenas de pessoas com aquelas foices na mão, iam cortando, colocando na beira da estrada, aí depois passava uma carroça, colocava tudo em cima, levava lá para a sede, chegando lá eles debulhavam, ensacavam os grãos. Hoje, tem máquinas que vão passando, já vão colhendo, já vão ensacando e algumas já vão até plantando. Vamos dizer que Deus colocasse uma máquina dessa num campo há 200 anos atrás. Quando aquele povo visse o que a máquina faz, o que eles diriam? Não pode ser. Isso é sobrenatural. Aí então eu pergunto, é sobrenatural ou é ciência? Ciência. E os irmãos observem que a ciência, ela veio para facilitar a vida do homem. Então os irmãos imaginem a Volkswagen São Bernardo, há 40 anos atrás, ela fabricava o Fusca. Na época eram 40 mil funcionários, tudo manual. Hoje não tem mais nem 10 mil funcionários. Por quê? É tudo robotizado. Vamos supor que o mundo continuasse, que a ciência continuasse a se desenvolver. Como seria uma fábrica de automóveis daqui 50 anos? Os irmãos podem crer. O cidadão iria chegar lá, iria digitar no computador: eu quero tantas unidades desse modelo, e as máquinas iriam fazer tudo sozinha. Então imaginem o seguinte: imagine numa sala tem uma porta. Vamos dizer que nós colocássemos nessa porta um motorzinho elétrico e quando se apertasse o botão, ele iria abrir a porta. E quando apertasse um segundo botão, ele fecharia a porta. Muito bem. O nosso cérebro ele é movido através de circuitos elétricos. Então hoje já se pode fazer isso. Colocar um aparelho de eletroencefalograma numa pessoa e toda vez que ela pensar, abre a porta, num aparelho vai sair um gráficozinho.
Então hoje já se pode codificar esse aparelho que toda vez que sair esse gráficozinho, ele pode emitir um sinal para o motor que está na porta e o motor vai abrir a porta. Quando a pessoa pensar fecha a porta, vai sair um outro gráfico. Então toda vez que saísse esse outro gráfico, ele iria emitir um sinal para o motorzinho e o motorzinho iria fechar a porta. Sendo assim, o homem estaria controlando a porta através do pensamento. Hoje já é possível fazer isso. É magia? É sobrenatural? Não, é ciência. Então agora imaginemos se a ciência continuasse, daqui a 100 anos o homem poderia criar um sensor, colocar nesse motorzinho, e toda vez que uma pessoa estivesse chegando perto da porta, que ela pensasse, abre a porta, este sensor iria ler as ondas cerebrais da pessoa e iria abrir a porta automaticamente. É magia? É sobrenatural? Não, é ciência. Os irmãos sabem que o corpo humano ele é constituído pelos mesmos elementos que tem na terra, no barro. Então, quando Deus foi fazer Adão, o que ele fez? Ele pegou aquele barro, fez uma composição química de uma maneira que criou os ossos de Adão. Depois, com o mesmo barro, ele compôs de uma maneira diferente e criou o pulmão. Com o mesmo barro, ele compôs diferente, criou o fígado. Com o mesmo barro, ele criou o estômago, os músculos. Isso não foi magia. Isto é ciência pura. Então, irmãos, os irmãos vejam o que é o céu. No céu não existe nada sobrenatural, não existe magia. Tudo é ciência, porém, ciência milhões de anos mais adiantado que nós aqui. É uma ciência no último grau. Então, por exemplo, os irmãos imaginem se eu chegasse num pomar e na entrada do pomar tivesse um computador e eu desse uma ordem para o computador. Eu quero 6 maçãs, 6 peras e 6 ameixas. Na hora, saísse um robozinho voando, iria no pé de maçã, selecionaria 6 maçãs que estão maduras, iria no pé de pera, selecionaria 6 peras e depois 6 ameixas, e trouxesse tudo na minha mão em 30 segundos. Isso para nós é uma coisa futurística, é uma coisa muito adiantada. Mas para eles que estão no céu, isso é uma coisa arcaica, uma coisa atrasada. Eles estão muito mais adiantados do que isso. Então olhem o que o Senhor mostrou quando um anjo chega no pomar para pegar frutas. Quando ele chega na entrada do pomar, tem como se fosse um LEDzinho. Então ele olha para essa luz e mentalmente ele dá uma ordem. Por exemplo, eu quero 6 maçãs, 6 ameixas e 6 peras. Na hora é emitida uma luz sobre o pomar e essa luz vai selecionar 6 maçãs, 6 ameixas e 6 peras e vai trazer na mão dele em fração de segundos. Magia? Sobrenatural? Não. Ciência no último grau. E no céu, irmãos, tudo que o anjo precisa para a sua alimentação estão nesses pomares. No céu não tem supermercado, armazéns. E como os irmãos acham que os anjos transportam essa mercadoria que está no pomar até as suas casas? Se os irmãos estão pensando que é sacola ou carrinho de feira, estão muito enganados. Os cientistas aqui na Terra já descobriram que pelas leis da física é possível fazer a transferência molecular. Só que eles não têm nem ideia de como isso é feito. Porém no céu, isso é normal. Então, por exemplo, quando um anjo quer comer um pêssego, ele abre a mão e o pêssego aparece na mão dele. Só que isso não foi uma magia. Esse pêssego ele nasceu e cresceu numa árvore. O que o anjo fez foi simplesmente uma transferência molecular. Aqui na Terra existem frutas que dá aqui no Brasil e não dá na Europa, e vice-versa. No céu, o Senhor mostrou que é a mesma coisa. Tem frutas, verduras e legumes que dá num país, porém no outro não dá, e vice-versa. Então o Senhor mostrou que no céu há um intercâmbio de mercadoria entre as nações. Aí eu, na minha simplicidade, orando de madrugada, perguntei para o Senhor: mas Senhor, como é feito esse transporte? Através de caminhões? Aí eu senti que estavam rindo de mim. Que caminhões? Nós estamos aqui na idade da pedra. Transferência molecular. Muito bem, vamos então começar a descrever o que o Senhor mostrou a respeito do céu. Vamos começar pelas cidades. As cidades possuem ruas, lá também existem sarjeta, calçadas, só que as ruas são de pedras preciosas, as calçadas são de rubi,
diamante, as portas dos prédios são de pérola. Teve um irmão que Deus deu de abrir para ele, e ele contou que ele foi arrebatado até o céu. Aí o anjo levou ele num salão muito bonito. Até disse ele que era um salão parecido com a congregação do Brás. Aí o anjo levou ele perto de um órgão de ouro, e tocou um hino para ele. Voltando a falar das cidades. Existem nas cidades muitos prédios. E como que são esses prédios? Os irmãos já viram aqui na Marginal Tietê, na zona sul de São Paulo, aqueles prédios modernos que tem ali? Aí então eu pergunto, como que seriam esses prédios daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos, ou 1 milhão de anos? Assim é o céu, uma ciência milhões de anos mais adiantado que nós aqui na Terra. Por exemplo, para nós aqui na Terra, uma Mercedes-Benz 2013 é alta tecnologia. Para eles que estão no céu, seria a mesma coisa que uma charrete para nós aqui na Terra. Esses supercomputadores da NASA, por exemplo, para eles no céu é uma coisa antiquada, arcaica, é coisa de museu. Então, para que os irmãos vejam que tudo isso que está sendo falado é apenas uma noção sobre o céu, acontece o seguinte: nas cidades existem centenas de prédios, porém o Senhor só mostrou 2. É um salão de festas, só que os irmãos não imaginem a beleza e o luxo que é um salão de festa. E de vez em quando nós iremos participar de festas desses salões, porque existem comemorações no céu. Em um outro prédio que o Senhor mostrou, se fosse aqui na Terra, nós chamaríamos de teatro, ou seja, é um auditório muito grande, muito bonito, onde se apresentam as orquestras sinfônicas, os corais. E isso, de vez em quando, nós iremos até lá para assistir alguma apresentação. Os irmãos estão entendendo? É só uma noção. Falando então daqueles condomínios onde estão as nossas casas. Esses condomínios, o Senhor mostrou, eu vi uma visão, são bosques, coisa mais linda, não tem aqui na Terra. E esta propriedade, ela é grande. Se fosse aqui na Terra, nós chamaríamos de chácara. E dentro de cada uma dessas chácaras existem mansões, que são as nossas residências. E entre uma propriedade e a outra não existe muro, porém existem jardins feitos por Deus. E nesses jardins tem algumas flores que tem aqui na Terra, por exemplo, cravo, rosa, porém a maioria são flores do céu que nós não conhecemos aqui na Terra. E a coisa mais linda, coisa deslumbrante. Falando das nossas casas, o Senhor mostrou que as nossas casas são mansões muito grandes, cheias de cômodos. E agora então, só para os irmãos verem que é somente uma noção que o Senhor está dando, como eu já disse, a nossa mansão no céu possui muitos cômodos e todos têm utilidade. Porém, o Senhor só mostrou 3, para ver que é só uma noção. Começando por aqui, o único cômodo que não tem na nossa casa no céu é dormitório. Por quê? Porque simplesmente anjo não dorme. Ah, mas é tão gostoso dormir. É gostoso quando a gente tem sono. Então os irmãos imaginem o seguinte: depois de uma boa noite de sono, quando chega de manhã, a gente se envolve numa atividade prazerosa. Será que nós vamos querer dormir? Não, não tem essa necessidade. Então, irmãos, o Senhor mostrou que os anjos não têm necessidade de dormir. Vamos falar então do primeiro cômodo que Deus mostrou, a cozinha. Aqui na Terra, há 200 anos atrás, como era uma cozinha? A gente entrava, tinha um fogão a lenha, uma mesa de madeira, em cima da mesa um balde com água para lavar a louça. Hoje, quando a gente entra numa cozinha, ali tem fogão a gás, geladeira, freezer, micro-ondas. Então agora eu pergunto, como seria uma cozinha daqui 100 anos, ou daqui 1000 anos, ou daqui 1 milhão de anos? Assim é no céu. Nós falamos, irmãos, que os anjos se alimentam de frutas, verduras, legumes. Porém, no céu, o Senhor mostrou que existem cardápios. E mais um detalhe. Se nós juntarmos aqui na Terra todo o cardápio que tem no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, o menu do céu é maior. Só para que os irmãos possam entender, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que na casa do irmão João, Deus colocasse uma cozinha do céu. Aí o que ele faria? Iria na feira, no supermercado, compraria tudo que é necessário para a sua alimentação e colocaria na cozinha em um compartimento.
chegou a hora do almoço. Só para que os irmãos entendam, vamos falar de pratos da terra. Muito bem. A família sentou-se numa mesa para almoçar, e aí cada um teria na mão uma lista com todos os pratos que é possível se fazer. E nesta lista, o menu estaria todo codificado. Então, por exemplo, código 100, feijão e arroz. Muito bem, como funcionaria essa cozinha do céu? Simplesmente, o irmão João iria olhar para um LEDzinho e mentalmente ele iria passar o código daquilo que ele quer. Então, por exemplo, ele iria pensar assim, 102. No mesmo segundo, a lasanha estaria pronta na sua frente. A sua esposa iria olhar para o LEDzinho e pensar, código 100. Em fração de segundos, estaria pronto na sua frente feijão e arroz. Está dando para entender? Magia? Sobrenatural? Não. Ciência no último grau. Assim é no céu. Acontece o seguinte, irmãos. Quando Deus criou o céu, que Ele criou essas mansões, quando Ele criou todas essas cozinhas, quando então o Senhor criou os anjos, o Senhor passou para eles a lista com todo esse menu que é possível se fazer. Como os anjos possuem memória fotográfica, tudo que eles veem nunca mais esquecem, eles leram uma vez só a lista e ficou gravado na mente deles para toda a eternidade. Então olhem o que acontece no céu. Vamos supor que um anjo recebeu uns amigos em casa, estão na sala conversando, de repente deu fome. O que eles fazem? Eles se sentam na mesa, cada um olha para esse LEDzinho e mentalmente eles passam o código do prato que eles querem. E aí o que acontece? Em fração de segundos, cada um está com o seu prato na sua frente. Só que aí vai ser como é aqui na Terra. O alimento vai estar num prato, vai ter garfo, faca, eles vão pegar o garfo e a faca, vão cortar, vão colocar na boca, vão mastigar. Os irmãos estão entendendo? Tem uma irmã aqui na região que o Senhor arrebatou ela ao céu e chegando lá, o Senhor deixou que ela experimentasse uma macarronada do céu. Ela falou que aqui na Terra não existe nada nem parecido de tão gostoso que é. Vamos então para o segundo cômodo, a sala. Os irmãos imaginem aqui na Terra a sala de um homem milionário. Imaginem só o ambiente, a decoração, os aparelhos eletrônicos. Agora, como seria uma sala desta daqui 100 anos, ou daqui 1000 anos, ou 1 milhão de anos? Assim é o céu. Então, por exemplo, antigamente aqui na Terra, quando a pessoa queria escutar uma música, ela tinha que produzir a música, tinha que tocar. Depois inventaram aqueles discos de vinil. Depois inventaram aquelas fitas magnéticas, né? Aqueles gravadores com fitas enormes. Depois inventaram a fita cassete. Hoje existe o CD. Então agora eu pergunto, como seria um aparelho de som daqui 1000 anos, ou daqui 1 milhão de anos? Assim é o céu. Outra coisa, o Senhor mostrou que no céu também existem, vamos chamar de telefones. Os irmãos sabiam disso? Só que neste caso eu pedi para o Senhor para que Ele me mostrasse como funciona um telefone do céu. E o Senhor mostrou. Vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem que tanto na casa do irmão João como na casa do irmão Pedro, o Senhor colocasse em cada uma um telefone do céu. Vamos dizer que na casa do irmão João estivesse acontecendo uma reunião, vários irmãos sentados na sala, e de repente o irmão João quisesse ligar para o irmão Pedro usando o telefone do céu. Como funcionaria? Ele olharia para um LEDzinho e mentalmente daria a ordem, vamos dizer, mentalmente passasse o número do telefone do irmão Pedro. O que iria acontecer? Vamos dizer então que o irmão Pedro em sua casa fosse atender o telefone e ele estivesse em pé. O que iria acontecer? Simplesmente o irmão Pedro iria aparecer em pé do jeito que ele está no meio deles, lá na casa do irmão João. Só que ali ele seria virtual, porque ele está na casa dele. E o irmão Pedro na sua casa iria ver toda aquela reunião como se estivesse acontecendo dentro da sua casa. Iria ver todos os irmãos sentados, iria conversar com todos pessoalmente. Só que ali eles seriam virtuais, porque eles estão lá na casa do irmão João. Está dando para entender? E os homens já têm isso na cabeça. Só que aqui nós estamos na idade da pedra ainda. Eles fazem isso através de monitores, videoconferência. Mas no céu não. No céu a pessoa aparece assim pessoalmente, como se estivesse realmente ali. Vamos falar então de vestimentas. No céu,
não existem lojas que vendem roupas. E os anjos, eles gostam de se vestir e muito bem. E como que funciona? Vamos imaginar que uma irmã aqui na Terra chegasse em frente ao computador e selecionasse o modelo de roupa que ela quer, selecionasse a blusa, os detalhes da blusa, os bordadinhos, aí selecionasse a saia e apertasse um botão e em fração de segundo a roupa estivesse pronta. É assim que funciona no céu. Só que o anjo não precisa nem apertar botão. É uma ordem mental que ele dá e a roupa está pronta. E como eu já disse, os anjos gostam de se vestir muito bem. Roupas bordadas com diamante, com rubi, cintos de ouro. Só que na vestimenta do céu existe uma curiosidade que para nós aqui na Terra é meio estranho. Por quê? Porque os anjos, eles se vestem muito bem, porém eles não usam calçado, eles andam descalço. Por quê? Porque no céu é tudo puro, não tem contaminação. Então esse detalhe parece meio esquisito para nós aqui na Terra, mas é assim no céu. E agora uma outra curiosidade. Os irmãos sabem que existe um simbolismo referente às cores. Por exemplo, aqui na Terra o branco significa pureza, o preto significa luto, não é verdade? Muito bem. Existem duas formas de os anjos aparecerem aqui na Terra para um ser humano. Primeira forma, seria no estado natural dele, ou seja, ele apareceria com uma luz muito forte, inclusive o ser humano não consegue enxergar o rosto dele. De uma segunda maneira, ele se apresentaria como um ser humano. E aí então, nesse caso, sempre que isto acontecer, o anjo virá vestido de branco. Por quê? É um símbolo da pureza. E também, sempre que o Senhor arrebatar alguém e levar no céu, e ele conversar com algum anjo, esse anjo estará vestido de branco. Agora, normalmente no céu, não é assim. Por quê? Porque as vestimentas dos anjos lá possuem uma infinidade de cores maior que aqui na Terra. Que existem infinidades de cores de roupas. Vocês não estão entendendo? Outra coisa que o Senhor mostrou, cada anjo possui a sua mansão. Porém, isso que eu vou falar agora acontece muito no céu. Acontece que os anjos costumam às vezes se reunirem numa casa, 2, 3 ou mais anjos, e ficam ali temporadas. Eles gostam de ficar juntos. Depois, cada um volta para sua casa. Aí então, um dia, um irmão me fez a seguinte pergunta. Irmão, no céu tem anja, olha só. O ser humano, ele costuma dar muito valor ao sexo, porque é uma fonte de prazer. Só que os irmãos imaginem o seguinte. Imagine que um grupinho fosse fazer uma excursão para a Europa, seria a viagem dos sonhos. O que aconteceria um dia antes da viagem, quando todos estivessem fazendo os preparativos naquela empolgação? Será que alguém pensaria em sexo? Com certeza que não. Então o Senhor mostrou que no céu é tanto gozo, mas tanto prazer, que se existisse sexo como existe aqui na Terra, ninguém iria ligar, porque é uma coisa muito insignificante, muito pequena. Agora um dia eu estava orando de madrugada e o Senhor me mostrou uma visão. O Senhor mostrou 2 anjos conversando e um estava pegando no cabelo do outro e fazendo uma trancinha. Até eu me lembrei daquelas meninas que a gente via na escola fazendo isso, era comum. Então, irmãos, olha só o que Deus mostrou. Os anjos, eles possuem sensibilidade. Eles gostam de se acariciar, eles se beijam. Só que, os irmãos imaginem, por exemplo, uma mãe acariciando um filho, sem malícia. É assim que é no céu. Então os irmãos imaginem o seguinte, aqui na Terra, um casalzinho de namorados que estão apaixonados e se casam. Como vai ser composta essa relação deles depois do casamento? Vai ser composta de amor, carinho, ternura, amizade e sexo. Tira o sexo, o resto tem no céu. Porque no céu é reino de amor. Só que é amor puro, não tem malícia. Aqui na Terra, o que um ser humano precisa para viver? Em primeiro lugar, uma renda. Então vamos dizer que a pessoa tem uma boa renda. O que mais que ele precisa? Uma casa. Vamos dizer que ele tem uma boa casa. O que mais? Carro. Vamos dizer que ele tenha 2, 3 carros importados. O que mais que ele precisa? Uma casa na praia? Tudo bem. O que mais? Um sítio? Só que tem o seguinte. Aqui na Terra, o ser humano até um certo ponto, ele consegue desfrutar dos bens materiais. Passando dali, ele já não consegue mais. Só que ele continua querendo acumular. Quer mais, mais, para quê? Em primeiro lugar, por causa da vaidade.
porque um não quer ficar por baixo do outro. Em segundo lugar, por causa da insegurança que tem aqui na Terra. A pessoa pensa assim: eu vou me aposentar e tenho que fazer um pé de meia. Agora, no céu, tudo que os anjos precisam para viver, eles têm. Eles não precisam trabalhar. E aí o que acontece? Eles passam a se dedicar a atividades prazerosas. Aqui na Terra, por exemplo, uma atividade prazerosa. A minha esposa gosta de pintar quadro. Para ela não é trabalho, é uma diversão, é um lazer. E no céu existem centenas e centenas de atividades prazerosas que os anjos querem fazer. Como eu já disse, o que não existe no céu é rotina, monotonia. Falando de lazer, o que mais tem no céu é lazer, o Senhor mostrou. Um dia o Senhor me mostrou anjos tomando banho em cachoeira, mostrou anjos nadando em rio. Aliás, nós falamos que muita coisa que o ser humano gosta é porque ele trouxe de lá. Os irmãos já observaram que todo ser humano, desde criança até velho, todos têm atração por água. Por quê? Porque nós trouxemos isso do céu. Os anjos gostam muito de água. Por exemplo, eles gostam de fazer piquenique na beira do rio. Aqui na Terra, por exemplo, Brasil, nós temos vários pontos turísticos aqui. Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Pantanal. O Senhor mostrou que no céu, em cada nação, existem milhares de pontos turísticos, um diferente do outro. Não tem nada igual. Como nós já falamos, o nosso Deus, ele é exuberante em tudo o que ele faz. Por exemplo, se nós pensarmos no universo, são bilhões de galáxias. Pense em passarinho. Os irmãos já foram no zoológico, são milhares de espécies. Pense em peixe, são milhares de espécies. Animais no geral, milhões de espécies. No céu é a mesma coisa. Então olha o que acontece. Aqui na Terra, vamos imaginar uma família rica. Então eles falam assim: aonde nós vamos passar as férias de janeiro? Vamos dizer que eles resolvem ir para a praia. O que eles fazem? Eles vão lá no litoral, num lugar que é um paraíso, alugam uma mansão, uma piscina. E aí então, quando chega as férias de janeiro, eles vão todos para lá. Uma semana, beleza. 10 dias, já começa a enjoar. 15 dias, 20 dias, está todo mundo enjoado. Ninguém mais aguenta ficar lá. Só que no céu não. Os anjos, por exemplo, eles vão para uma localidade, um ponto de lazer que é uma maravilha. Quando eles voltam, eles podem pensar assim: não, foi muito bom, nós iremos retornar lá. Mas retornar como? São milhares de pontos turísticos para ir, um diferente do outro. Então, irmãos, isso significa que nós vamos passar a eternidade toda no céu e nunca iremos enjoar de nada. Está dando para ter uma noção do que é o céu? Isso é só noção. Um outro exemplo. Vamos dizer que vai haver uma festa na cidade, naquele salão, e vamos dizer que um anjo, ele apresente para um vizinho dele um amigo que ele fez de uma outra nação. Aí eles começam a conversar e de repente esse anjo se interessa pelas atividades do outro, que é da outra nação. Eles fazem aquela amizade, aí então o outro fala assim: vai lá me visitar, você vai se inteirar das minhas atividades. E ele fala: então eu vou. Passou um tempo, esse anjo resolve viajar para lá. O que ele faz? Ele se despede dos amigos, dos vizinhos e sai de viagem. De que jeito? Voando. E no céu, as distâncias são muito grandes, são milhões de quilômetros. Então o que acontece? Esse anjo sai de viagem voando, chega um ponto que ele cansa, então ele olha para baixo, vê aqueles lugares lindos, aquelas cachoeiras, aqueles rios. Ele desce, já aproveita, dá uma nadada num rio, com água cristalina, coisa mais linda. Depois vai no pomar, come alguma coisa. E aí acontece o seguinte: aqui na Terra, a gente só se enturma com quem é da tribo da gente. Agora no céu não. O céu é reino de amor. E sendo assim, ele acaba se entrosando com os moradores daquela localidade, acaba ficando um tempo, vai na casa de um, vai na casa de outro, acaba indo conhecer algum lugar turístico que ele não conhece, acaba participando de algum evento. Depois então, ele sai voando de novo e continua a sua viagem. Cansou? Desce, é a mesma coisa. Quando ele chegar lá na nação que ele quer ir, na casa do amigo dele, o que vai acontecer? Ele vai ser recebido por aquele anjo vai apresentar ele para toda a comunidade,
Facilmente ele irá fazer amizade, porque o céu é reino de amor. E aí, ele vai se inteirar das atividades daquele anjo, vai participar de eventos na cidade, vai conhecer pontos turísticos diferentes de tudo aquilo que ele conhece. Os irmãos estão entendendo o que é o céu? E outra coisa que o Senhor mostrou: no céu, o tempo é diferente daqui. Porém, existe calendário. Os irmãos sabiam disso? Um anjo combina com o outro, em tal tempo, em tal lugar. O Senhor criou no céu anjos, criou serafins, que são seres superiores aos anjos. Aliás, Deus criou, revelação de Deus, 2.650.000.000 de serafins, e depois criou querubins, que são seres superiores aos serafins. Ele criou 76.100 querubins. Então agora eu pergunto, qual é a diferença que tem entre um anjo, um serafim e um querubim? Vamos dar um exemplo material. Os irmãos imaginem que tivessem os irmãos reunidos numa sala e estivesse no meio deles um cientista, um físico nuclear, por exemplo. E aí então eu pergunto, qual é a diferença que tem entre o cientista e os demais? Externamente, nenhuma. Todos são seres humanos. A diferença está na mente. Então, por exemplo, se Deus fizer aparecer para nós um anjo, um serafim e um querubim, e o Senhor abrir os nossos olhos e nós conseguirmos enxergar os três, nós não iremos saber quem é quem, porque externamente todos são iguais. A diferença está na mente, a diferença está no poder, na ciência, na sabedoria. Aí então eu perguntei para o Senhor: Senhor, um anjo, ele tem poder de chegar aqui na terra, pegar o barro e fazer um animal, ou seja, um ser vivo? O Senhor respondeu: não tem esse poder. Aí eu perguntei: e um serafim, ele tem essa ciência? O Senhor falou: também não. E um querubim? O querubim, o Senhor respondeu que tem. Prova disso: quando Moisés estava discutindo com o faraó, o Senhor falou para ele: joga o seu cajado no chão. Quando Moisés jogou o cajado, o que o Senhor Deus fez? Ele se utilizou dos elementos químicos que tinha naquele cajado, fez uma composição diferente que transformou numa serpente. E aí o que foi que o diabo fez? Os magos jogaram o cajado no chão e Satanás também transformou aquele cajado em uma serpente. Então, irmãos, um querubim, ele tem tanta ciência e poder que ele tem condições de pegar o barro e fazer um animal, um ser vivo. Ele só não pode fazer um ser humano. Por quê? Porque ele não tem poder de dar a alma. Isso é só Deus que tem. Então agora, só para os irmãos terem uma pequena noção do que é o céu, da dimensão do céu, olhem só, falando de orquestras, o Senhor mostrou que em cada uma das 35.515 cidades existe uma orquestra sinfônica que tem um maestro que é um anjo. E aí, em cada uma das 24 nações, tem um serafim que é o encarregado regional, ou seja, ele é responsável por todas as orquestras daquele país. E no céu inteiro tem uma organização, como por exemplo a FIFA aqui na Terra, que é sobre todos os países. Aliás, era nessa posição que estava Lúcifer. Hoje já tem um outro querubim. Então os irmãos vejam que querubins são só para cargos chaves. Por exemplo, nesse intercâmbio que tem de mercadoria entre uma nação e outra, em cada nação tem um querubim que controla isso. Só que agora os irmãos vejam bem, querubins são para cargos chaves. Só que o Senhor criou 76.100 querubins. Olha a dimensão que é o céu. E como nós já falamos, irmãos, dentro da graça de Deus, o Senhor mostrou que desde o tempo dos apóstolos até agora, existem 202 serafins. Até eu dei como exemplo para os irmãos, no passado, Paulo e João, no nosso tempo, o irmão Vitório, o irmão Aliote. Então agora eu pergunto, quando nós retornarmos para o céu, o que nós seremos? Dando uma pausa. Nos anos 60, Deus mandou em missão para Israel um grupo de irmãos aqui do Brasil. Aí eles pensaram o seguinte: nenhum de nós sabemos falar hebraico, o que nós vamos fazer lá? Mas foram pela fé. E aí aconteceu, irmãos, que quando eles estavam no avião chegando lá, o Senhor mexeu no cérebro de todos eles, e aquela parte no cérebro onde estão os dados da língua portuguesa, o Senhor deletou e colocou ali o hebraico. Porque é o seguinte: o que uma pessoa demora 5 anos estudando numa faculdade,
Deus tem poder de colocar na mente dela todo aquele conhecimento em 1 segundo. E foi o que aconteceu com esses irmãos. De repente, eles começaram a falar em hebraico como se estivesse falando em português. Desceram lá em Israel, cumpriram toda a missão, e na volta, quando eles estavam no avião, o Senhor inverteu. Tirou o hebraico e de repente eles estavam falando em português de novo. Voltando a falar do céu, o Senhor mostrou que nós que fazemos parte da realeza, quando nós retornarmos para o céu, nós não seremos mais anjos e nem serafins. Todos seremos querubins. Só que para isso é necessário 3 condições. Primeira, nós teremos que ter aquela mesma ciência, aquela mesma sabedoria e poder que os querubins têm. E como que Deus vai fazer isso? Da mesma maneira que ele fez com os irmãos que foram para Israel. Ou seja, em 1 segundo, ele vai colocar tudo isso na nossa mente. Segunda condição, nós teremos que ter uma educação fina. Por quê? Porque nós faremos parte da realeza. E esta educação, este preparo, o Senhor está nos dando aqui na terra, através das provas, dos processos que Deus faz a gente passar, a gente não percebe, mas nós estamos sendo preparados para fazermos parte da realeza. E terceira condição, nós teremos que ter um novo nome. Isto o Apocalipse fala. Cada um de nós receberemos uma pedra branca e nesta pedra estará escrito o nosso novo nome. E os irmãos sabem que abaixo do Senhor Jesus, os cargos mais altos que tem no céu são os reis, os 24 reis das nações. E esses reis, eles moram em palácios, e nesses palácios os anjos não têm acesso. Só que o Senhor Jesus, ele é rei dos reis, ele é acima dos reis. E nós seremos aqueles que irão fazer a ligação entre o Senhor Jesus e os reis. E o Senhor mostrou que nós, que fazemos parte da realeza, nós seremos superiores aos reis das nações. Nós teremos entrada em qualquer palácio desses a hora que a gente quiser. Os irmãos estão entendendo o que significa fazer parte da realeza? E aonde nós iremos morar? Nós voltaremos para as nossas casas, porém como príncipes, representante do rei. De vez em quando, o Senhor Jesus irá nos receber no seu palácio. De vez em quando, o Senhor Jesus viajará também, irá nas nossas casas. Está dando para entender o que é o céu? Ou seja, uma noção do céu? Nós falamos que no céu também nós teremos uma vida material e uma vida espiritual. Da material, nós já estamos falando. Vamos falar agora da vida espiritual. Quando eu tinha 15 anos, eu me batizei. E aí, na primeira Santa Ceia que eu participei, aconteceu uma coisa. Naquela hora em que a igreja se ajoelhou para que fosse orado pelo pão e pelo cálice, o Senhor me visitou. Só que foi uma visitação que não dá para explicar. Foi um gozo, uma felicidade tão grande que é só 2 ou 3 segundos, senão a carne não aguenta. É inexplicável. Quando nós levantamos da oração, o ancião virou para mim e falou assim: isto que você sentiu é só um pouquinho daquilo que você vai sentir quando estiver no céu. Então, irmãos, a nossa vida espiritual no céu vai ser assim. Não vai precisar congregar, não precisa orar. Por quê? Porque aí será tudo gozo, um gozo perpétuo, eternamente. Com isso, eu quero dizer que a nossa vida no céu será praticamente uma vida material. No comecinho do século XX, o homem inventou a filmadora, aquelas máquinas movidas a manivela. E aí então, a filmadora foi evoluindo. Até há poucos anos atrás, as filmadoras ainda eram aquelas máquinas pesadas de colocar no ombro. Hoje, a filmadora é digital, pequenininha. Aí então eu pergunto, como é que seria uma filmadora daqui 100 anos, ou 1000 anos, ou 1 milhão de anos? Assim é no céu. No céu existe filmadora. E o Senhor mostrou uma coisa muito interessante. Ele mostrou que nós que pertencemos à realeza, a nossa vida aqui na terra está sendo filmada desde o momento que nós nascemos até o dia que o Senhor nos levar de volta para o céu. Isto significa que está sendo feita uma biografia da nossa vida aqui na terra, só os da realeza. E lá no céu existe uma biblioteca, e todos esses arquivos irão ficar nesta biblioteca. Então, por exemplo, quando nós estivermos no céu, sempre que a gente quiser recordar alguma coisa aqui desta terra, é fácil. Através da tecnologia que tem no céu, milhões de anos mais adiantado que aqui, nós iremos acessar esses arquivos que estão na biblioteca.
Então vamos imaginar um exemplo. 2 anjos estão sentados na sala conversando, e aí um fala para o outro: você lembra lá na Terra, em São Paulo, quando você sofreu aquele acidente automobilístico? Vamos ver. E aí então, eles puxam esse arquivo lá da biblioteca e eles vão ver assim, não é em tela e nem em monitor. Eles vão ver no ar, como se fosse real acontecendo. Eles vão ver assim ao vivo a estrada, vão ver os carros vindo e vão ver o acidente. Então um anjo vai falar para o outro: você lembra por que você não se machucou? Olha ali, eu estava do teu lado. E aí, irmãos, já aconteceu em reuniões que teve irmãos que me perguntou assim: mas espera aí, se a nossa biografia está sendo escrita, e as minhas fraquezas vão ficar escritas também? Não, Deus escreve diferente. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o irmão esteja numa prova material e o diabo acuse ele. Fale assim: caloteiro, comprou e não pagou. Deus escreve diferente. Ele vai escrever assim: foi provado, comprou, não conseguiu pagar, mas não negou o meu nome. Teve irmãos que leram no Apocalipse aquela parte que os querubins saíram da mansão de Deus e ficaram dando glória sem parar. Então eles perguntam assim: mas irmão, no céu nós vamos ficar dando glória sem parar? Vejam bem, os irmãos imaginem que nós estivéssemos numa reunião e fôssemos orar a Deus, e aí o Senhor descesse com uma visitação muito forte. Não tem jeito, tem que dar glória mesmo, não tem como. Só que depois que se levanta da oração, aí passa, volta ao normal, não é verdade? Então, olha o que o Senhor mostrou a esse respeito. Isso que eu vou falar não é obrigatório, porém, os anjos querem fazer. O que acontece? De tempo em tempo, os anjos gostam de viajar até a nação número 1, para quê? Para fazer uma visita na mansão de Deus. Então, olhem só o que acontece. Vamos imaginar que lá na nação 18, um grupo de anjos resolva viajar até a nação número 1 para visitar Deus. Como que eles fazem? Eles se reúnem e saem de viagem. E saem voando descontraídamente, sem pressa. Só que as distâncias no céu são muito longas, demoram para chegar. Mas no céu ninguém tem pressa, tudo é eterno. No céu não existe ansiedade. Então o que acontece? Eles saem de viagem voando, passou um tempo, eles se cansam, querem descer, aí olham para baixo, aqueles lugares lindos, descem, aproveitam, comem, tomam um banho no rio, ou numa cachoeira, acabam pegando amizade com os anjos daquela localidade, vão participar de algum evento, vão conhecer algum lugar. Depois saem de viagem. Quando eles chegarem na mansão de Deus, quando eles se apresentarem perante o Senhor, eles vão receber uma bênção espiritual tão grande que não tem jeito, vai ter que dar glória a Deus mesmo, sem parar. Só que depois passa. Está claro? Deu para entender? Em janeiro de 2011, a presidente Vilma tomou posse. E o Brasil inteiro participou dessa cerimônia, participou entre aspas, através de quê? Da televisão. Só que aqui nós estamos na Idade da Pedra ainda. Então olhem o que o Senhor mostrou a respeito do dia da festa da vitória. O que acontece é o seguinte: da nação 13 até a nação 24, todos irão querer participar da festa do dia da vitória, a qual ocorrerá na mansão de Deus. Por quê? Porque é um evento significativo. Agora, da nação 1 até a nação 12 já é diferente. Eles vão querer participar mesmo. Por quê? Porque no caso, esta festa está sendo feita para amigos deles, aqueles que tiveram que passar por essa terra e foram vencedores. Então, eles vão querer participar. Só que é o seguinte: a mansão de Deus é enorme, é muito grande. Porém, no céu são bilhões de habitantes. Consequentemente, não caberia a todos na mansão de Deus. Só que todos irão participar. Como? Vamos imaginar que eu fosse da nação número 7. E vamos dizer que tem um anjo que era meu amigo que não se envolveu nisso. Ele continuou no céu. Porém, ele acompanhou minha passagem aqui por essa terra e agora ele está sabendo que eu estou dentro da mansão de Deus na festa do dia da vitória. E ele vai querer participar. Mas como? Os irmãos lembram do telefone? Simplesmente ele vai se conectar na mansão de Deus. E aí então, dentro da casa dele, ele vai se sentir como se estivesse dentro da mansão de Deus. Aí ele vai ver um anjo que é conhecido dele e vai perguntar assim:
E o Carlos, quero falar com o Carlos. Quer dizer, é outro nome, só para os irmãos entenderem. Aquele anjo vai me chamar e vai dizer assim: olha, tem um amigo seu que quer falar com você. Eu vou chegar perante ele e vou conversar com ele frente a frente, pessoalmente. Só que ele, na mansão dele, lá na nação número 7, e eu na nação número 1, na mansão de Deus. E aí a gente começa a conversar, e vamos dizer que eu tenha na mão um canapé e na outra mão um copo de bebida. Deu vontade nele? Não tem problema nenhum. Uma ordem que ele dá, ele vai estar com um canapé na mão e com um copo de bebida na outra. E sendo assim, é que todos os anjos irão participar do dia da festa da vitória. Vocês não estão entendendo? O céu, ele irá passar por 7 fases diferentes. A primeira fase foi a fase de criação, quando Deus estava criando tudo. Segunda fase, quando Deus criou os anjos, os serafins, os querubins, a mente de todos estava vazia. Então, embora eles sejam super inteligentes, porém, naquele momento que eles foram criados, a mente estava totalmente vazia. Eles não sabiam nem escrever, nem ler. Então, o céu entrou numa segunda fase, que foi uma fase de aprendizado. Foi aí, então, que Deus começou a ensiná-los. Por exemplo, a ler e escrever, desde o A, E, I, O, U. Só que os anjos, além de serem inteligentes, tudo que eles aprendem, nunca mais eles esquecem. Então, é um aprendizado muito rápido. De repente, o Senhor começou a ensinar a ciência para eles, desde que o que é um átomo. Depois, Deus fez tocar uma música, eles gostaram, quiseram aprender. Então Deus começou a ensinar toda a teoria musical, desde o do Ré, Mi, Fá. Rapidamente eles aprenderam tudo. E aí, para aqueles que quiseram ser músicos, o Senhor apresentou uma variedade de instrumentos, cada um escolheu o seu. E foi então quando Deus começou a ensiná-los a tocar. Mas ensinar como? Em escolas? Não. Acontece o seguinte: Deus tem o poder de se comunicar com todos ao mesmo tempo. Então, muito rapidamente, eles aprenderam e se tornaram músicos. E foi então que esta fase de aprendizado, rapidamente ela acabou, porque todos aprenderam tudo o que teria que aprender. Aí, o céu entrou numa terceira fase, que foi gozar a vida eterna. E nós vivemos nesta fase, se fosse aqui na Terra, seria 62 bilhões de anos. Foi muito tempo. E essa fase então acabou no dia que Lúcifer resolveu aprontar tudo que ele fez lá no céu. Sendo assim, o céu entrou numa quarta fase, que foi uma fase de impureza. Por quê? Porque embora Satanás e os demônios perderam aquele corpo material que eles tinham, porém eles continuaram no céu, até o Senhor Jesus derrotar eles aqui na terra. Quando o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, que subiu ao céu, quando houve aquela guerra no céu, eles foram jogados todos aqui para baixo. Aí o céu entrou numa quinta fase. Por quê? Os irmãos imaginem o seguinte: São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Vamos imaginar que em uma madrugada morresse a terça parte dos habitantes. O que aconteceria? No dia seguinte, a cidade estaria totalmente desorganizada. Por quê? A gente iria na padaria, o padeiro morreu. Uns vão trabalhar, o patrão morreu. E foi isso que aconteceu no céu. Então o que o Senhor Deus fez nessa quinta fase, que foi uma fase de reorganização? O Senhor fez com que muitas propriedades daqueles que não retornariam mais para o céu desaparecessem. O Senhor fez um remanejamento, ou seja, pegou muitos anjos da nação 13 até a 24 e remanejou eles, fez eles virem todos para a nação 1 até a 12. Enfim, houve uma reorganização no céu. Quando nós retornarmos para o céu, nós iremos entrar então numa sexta fase, que é uma readaptação. Por quê? Porque nós voltaremos para a nossa casa, porém os vizinhos poderão ser diferentes. Só que essa fase de readaptação vai ser muito rápida. Por quê? Porque se readaptar com coisa boa é fácil. E aí então nós entraremos na sétima e última fase do céu, que é gozar a vida eterna. Os irmãos sabiam que quando nós viemos para essa terra, que nós nascemos aqui, um anjo que era amigo nosso, ele se ofereceu voluntariamente ao Criador para que nos acompanhasse aqui nessa jornada? Sabiam disso? É o que muitos chamam de anjo da guarda. Realmente existe. E eles passam essa vida inteirinha junto com a gente, nos acompanhando. Quando chegar o dia em que o Senhor vier nos buscar dessa terra, quando a gente sair do corpo, quem que nós iremos ver?
aquele nosso amigo que nos acompanhou toda essa jornada. E agora, uma curiosidade que o Senhor mostrou. Para que possam nos acompanhar, eles entram na mesma frequência de tempo que nós estamos, ou seja, na frequência de tempo da Terra. E para eles vai ser muito tempo aqui. E aí então, como eles terão que ficar muito tempo aqui, eles precisam se alimentar. E o Senhor mostrou como que é feito isso. O Senhor mostrou que assim como aqui na Terra, numa guerra, por exemplo, vão os tanques de guerra, os soldados da infantaria marchando, atrás vão os caminhões trazendo suprimentos, a alimentação. E com os anjos é a mesma coisa. O Senhor mostrou que tem uma equipe de anjos que ficam só fazendo isso, indo no céu e voltando e trazendo alimentação. Tudo por transferência molecular, porém tudo controlado, dirigido por eles. Os irmãos estão entendendo? E aí então, uma outra curiosidade que o Senhor mostrou. Vejam bem, o povo de Deus está espalhado aqui na terra, consequentemente, os anjos da guarda também. Só que eles, os anjos, eles gostam de se encontrarem também. Então, por causa disso, é que eles gostam que nós congreguemos. Por quê? Porque quando nós estamos na congregação, na hora do culto, eles também fazem o encontro deles, a reunião deles. Por isso, teve irmãos que Deus já mostrou, na hora do culto, os anjos reunidos fazendo festas. Paulo, ele falou que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Se ele falou assim, é porque existem 3 céus. Só que a maioria imagina que lá em cima existem 3 camadas de céu. E não é nada disso. O Senhor mostrou o que significa os 3 céus. Muito bem, a palavra céu, ela é um adjetivo qualificativo. Então eu falo assim, a ilha de Fernando de Noronha é um paraíso. Quem mora lá está no céu. Ou então, aquele irmão estava provado, doente, desempregado, o Senhor libertou da prova, preparou um bom emprego, casou com uma moça bonita, está no céu. Então o Senhor mostrou que o primeiro céu é esta terra aqui. Por quê? Porque todo ser humano, ele quer ser feliz. Os anjos foram feitos para serem felizes. Então, por exemplo, o ser humano imagina que se ele ficar rico, ele vai encontrar a felicidade. E o que acontece? Muitas vezes acaba ficando mesmo rico, e aí ele vai ver que não adiantou. Ele tem um vazio dentro dele, ele não é feliz. Por isso que os irmãos veem criaturas que têm dinheiro, fama, artistas, e se jogam na droga, ficam depressivos. Então, o primeiro céu, que é esta terra, é um céu ilusório, é um falso céu. Por exemplo, às vezes a gente vê na beira do mar um lugar bonito, parece um paraíso. Só que não é paraíso. Se a gente for lá, está arriscado entrar no mato e uma cobra picar. Uma vez eu estava lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, deitado assim na grama, e gritaram comigo. Foi só o tempo de eu levantar e uma caranguejeira maior que a minha mão ia subir em cima de mim. Isso é paraíso? Mas existe um segundo céu, que é justamente aqueles 6 planetas onde moram os ETs. Por quê? Porque lá, materialmente falando, é um paraíso. Porém, espiritualmente, eles estão todos apavorados. Isto é céu? Só que existe o terceiro céu, é aonde está o Senhor Deus. Lá sim, é um verdadeiro paraíso, tanto material como espiritual. Teve uma irmã conhecida minha, que ela passou por uma cirurgia, e na cirurgia a coisa complicou, e ela veio a falecer. E aí os médicos, depois de muito custo, conseguiram fazer com que ela retornasse. E diz ela que quando ela morreu, ela saiu do corpo e ela viu um anjo, e o anjo falou, vem comigo. De repente, ela se viu num paraíso, num lugar muito bonito, só que o anjo falou para ela, aqui é o segundo céu, não é aqui que eu quero te levar, nós vamos no terceiro. Os irmãos estão entendendo? Ela esteve lá num planeta dos ETs. Quando nós estivermos no céu, nós iremos participar de todas as delícias que tem no céu, de todo aquele gozo. Por quê? Porque nós teremos um corpo material, um corpo celeste, um corpo perfeito. E o Senhor Jesus é a mesma coisa. Então agora eu pergunto, Deus é espírito, e Ele? Ele não tem um corpo material. Sendo assim, qual é o gozo que o nosso Deus tem? Qual é o prazer que Ele tem? Acontece o seguinte, irmãos, Deus, Ele sente tudo o que nós sentimos. Então, por exemplo, vamos dizer que uma irmã ela esteja provada, angustiada, triste, e ela passa então para o marido, ela começa a falar tudo aquilo que ela está sentindo. O marido, o que ele vai fazer?
ele vai se colocar no lugar dela para poder entendê-la. Agora Deus não. Tudo que a gente sente, o Senhor também sente. Os irmãos sabiam disso? Quando um músico toca um hino, que ele se emociona, aquilo que ele está sentindo, o Senhor também sente. Isto é agradável ao Senhor. Então o Senhor se alegra, não é com o som do instrumento que está saindo, porque nós somos imperfeitos, aquele som é imperfeito, porém, ele se alimenta daquilo que nós estamos sentindo. Daí, irmãos, a importância de nós louvarmos a Deus, é louvarmos a Deus de coração. Então a gente pergunta para a maioria dos irmãos, o que você vai fazer na congregação? A resposta mais comum é esta, eu vou buscar a palavra. Outros falam assim, não, hoje eu vou buscar. Mas espera aí, e louvar a Deus? E oferecer alguma coisa para o Senhor? Não é importante? Lógico que é. Então, se nós formos congregar com o objetivo de louvarmos a Deus, naturalmente o Senhor também irá falar conosco. Ele não vai deixar nós sairmos vazios da igreja. Os irmãos estão entendendo? Muitas vezes é até um egoísmo da nossa parte. Nós só queremos buscar. Tem irmãos que costumam chegar no culto só na hora da palavra, para escutar a palavra. E o louvor a Deus? E a nossa oferta, como é que fica? É só para nós? Voltando ao céu? Então, irmãos, como todos os filhos de Deus irão participar desse gozo eterno, das delícias do céu, automaticamente, como Deus sente tudo o que a gente sente, Ele também estará participando do gozo no céu. Está dando para entender? Outra coisa, irmãos, tem irmãos que já perguntaram, tudo bem, mas quando nós estivermos no céu, gozando a vida eterna, quem garante que não irá se levantar um novo Lúcifer e aprontar tudo de novo? Os irmãos já pensaram nisso? Só que tem uma garantia que nunca mais isso irá acontecer. Os irmãos já leram em Apocalipse, aquela parte que o Senhor Jesus falou assim, a quem vencer, eu darei de comer do maná que está escondido. No tempo do povo judeu, o que era o maná? Era o pão que Deus mandava do céu. Hoje, o que é o maná? É a palavra. Está escrito em Apocalipse que a árvore da vida, ela dará 12 frutos ao ano, o qual será para a saúde das nações. A árvore da vida é o Senhor Jesus. Isto é simbólico, é espiritual. Isto simplesmente significa que de tempo em tempo o Senhor Jesus terá uma palestra com cada uma das nações. Para quê? Para evitar que isto aconteça de novo. Este é o maná que está escondido. Os irmãos estão entendendo? Nas reuniões, quando Deus dá de abrir essa sétima parte, muitos irmãos ficam deslumbrados. Eles falam assim, meu Deus, eu nunca imaginei que o céu fosse tudo isso aí. Pensando nisso, um dia eu orei a Deus e perguntei para o Senhor, Senhor, tudo isso que é falado na sétima parte, a gente sabe que isso é só uma noção do que é o céu. Mas falando-se em porcentagem, o que seria? Que porcentagem seria isso? E o Senhor respondeu que tudo isso que é falado na sétima parte é somente 7% do que é o céu. Então os irmãos vejam que é uma pequena noção. Toda vez que a gente sai em viagem, uma viagem longa, vamos dizer assim, 1000 quilômetros, sai de manhã de carro. Quando chega a tardinha, à noite, nós já estamos cansados. Aí olhamos na estrada, vem uma placa. Faltam 100 quilômetros. E nós já estamos cansando. De repente, vem outra placa. Faltam 40 quilômetros. E a gente continua sem muito ânimo. De repente, começam a aparecer os prédios da cidade. Aí a gente se anima. Não, agora estamos chegando, porque eu estou vendo a cidade. Então, irmãos, hoje os irmãos estão escutando essa gravação e já estão começando a enxergar o que é o céu. Por quê? Porque é sinal que nós já estamos chegando. Estamos em 2013. A vinda do Senhor Jesus já não chega mais a 16 anos. Com certeza, a maior parte de nós não chegaremos até lá. Os dias estão cada vez mais curtos. Amanhã será mais rápido do que hoje. E sendo assim, é por isso que o Senhor já está abrindo o céu para nós. Realmente, já está perto. Já estamos chegando. Então, irmãos, estamos chegando no final da sétima parte. Mais uma vez, eu quero dizer para os irmãos que foi o Senhor quem me mandou que gravasse todas essas partes e deixasse correr no meio do seu povo, porque realmente, através das reuniões,
Jamais nós conseguiríamos abranger toda a obra de Deus. Porém, desta maneira, através dos CDs, o Senhor fará com que esse conhecimento chegue a todos aqueles que pertencem a Ele. E sendo assim, que a graça de Deus e a sua paz permaneça em nossos corações para a vida eterna.